começava a melhorar o social, a parte sensorial, a nutrição, o apoio psicológico, a relação com os objetos, e aí ela vai se desenvolvendo melhor. Como é que funciona isso? Se eu tenho um ambiente aqui e ponho estresse, eu gero inflamação, gero doença psiquiátrica. Se eu, ao contrário disso, enriqueço o ambiente das informações necessárias para aquele indivíduo se desenvolver melhor, aí eu tenho o estado de plenitude e de bem-estar. Para a criança, um bom desenvolvimento. Lembra lá da metilação do DNA que eu falei? Então, vem uma proteína, uma histona, gruda no DNA, e aí eu faço a metilação. Grudo no radical metil e eu ativo aquela região. Eu ativando aquela região, eu produzo a proteína. E aí, aquele ambiente favorável começa a produzir proteínas relacionadas ao desenvolvimento. E aí, como é que eu estudei em ratinhos? Eu peguei ratinhos com modelos de doenças e até ratinhos sem doença nenhuma. E aí eu peguei as dificuldades que aquele ratinho tinha e enriqueci as gaiolas deles de informações importantes para o desenvolvimento daquele ratinho. Então eu coloquei atividades terapêuticas e o ratinho passou a viver dentro da gaiola terapia. Tá? Aqui era a gaiola normal e aqui era a gaiola terapia. E aí, o que acontecia com os neurônios? Então aqui mostra o cérebro do ratinho normal, o cérebro do ratinho normal, e aqui o cérebro do ratinho alterado. O pormenor é isso, ó. Aqui é o ratinho que se desenvolve normalmente, aqui é o ratinho que se desenvolve com dificuldade, né? E aí o que eu fiz? Coloquei esse ratinho na gaiola, e aí o que acontece com os axônios? Então aqui é um ratinho normal, com alteração, né? Um ratinho doente com uma gaiola standard, gaiola normal, não desenvolve tantas conexões. Gaiola enriquecida, desenvolve muita conexão. Aqui, ó, gaiola standard, pouca conexão. Gaiola enriquecida, muita conexão. Aí você vai vendo, ó, em todas as regiões do cérebro, tá? Muito mais conexão dos neurônios da gaiola enriquecida, tá? Então, como é que a gente faz para colocar a criança dentro da gaiola enriquecida, né? Pronto, a gente fecha aqui o ambiente, ela mora aqui dentro, está tudo resolvido. Nos Estados Unidos foi isso que eles fizeram, né? Eles criaram uma cidade de terapia. Eles têm dinheiro, né? Então eles criaram uma cidade, e a cidade é só para quem quer fazer terapia. Aí você entra lá e você passa 24 horas, tem terapeuta com você. Você vai na padaria, é um terapeuta. Você vai na escola, é um terapeuta. Você vai em todos os lugares, é terapeuta. É lógico que o americano vai pensar em quê? Uai, faço uma gaiola gigante, né? Todo mundo é ratinho mesmo. Só que o brasileiro é diferente. Nós somos mais amorosos, né? Nós queremos fazer que a comunidade participe disso. A gente quer o amor e o afeto entre as pessoas. Então, o que a gente fez? A gente criou uma forma do protocolo terapêutico do ambiente, do protocolo terapêutico do paciente estar em todos os ambientes. Vocês estão entendendo? Então, agora, os terapeutas não vão ficar só com a criança. Elas vão treinar os pais a serem terapeutas, fazer treinamento parental. Então a gente tem que estabilizar a família, treinar a família a entender a clínica daquela criança e, além de entender a clínica da criança, em atuar clinicamente, em ser terapeuta. Calma. Então, como é que a gente faz isso? A gente primeiro estabiliza aquela família que está em sofrimento. Depois que você estabiliza aquela família em sofrimento, trata a família, aí você treina elas. Então, o fono treina o protocolo de fonoaudiologia. Qual brincadeira eu brinco? Como é que eu espero a resposta? O que eu quero que aquela criança faça? O pai e a mãe ficam sabendo. E o pai e a mãe começam a exercitar isso. A psicóloga, a terapeuta ocupacional com integração sensorial, todo mundo vai treinando a família. E aí a criança não faz mais só terapia na terapia. Ela faz terapia em casa. Ah, mas ela passa um tempo na escola. Muito bom. O que a gente faz? Treina a escola.
escola. Aí o professor já me olha com aquele olho arregalado desse tamanho. Eu falo, eu sou professor, meu amigo, eu tenho uma sala de 30 para cuidar. É óbvio. E o seu papel é ser professor. Você não vai deixar de ser professor. Agora, eu tenho que fazer com que aquela criança te olhe como professor e se comporte com você como um aluno. Como é que eu faço isso? Coloco um mediador. Então, o mediador, ele não tem a função de ajudar a criança a ler e escrever lá nas matérias. Ele pode até fazer isso. Ele não é um apoio terapêutico. Ele não é uma pessoa que vai lá só ensinar as crianças a fazer tarefinha, né? O que ele vai fazer? Ele vai servir de cérebro social normal dentro daquele ambiente complexo que é a escola. E aí ele vai ser treinado pela equipe terapêutica. Então o mediador frequenta a equipe terapêutica, conhece o protocolo da criança, tem um contato direto com a equipe terapêutica, porque ele é um braço terapêutico dentro da escola. E aí é o seguinte, cada ato da criança tem um objetivo e o mediador está lá analisando. Quando um coleguinha quer cumprimentar ele, aquela relação, quer ter qualquer relação com essa criança, não só o cumprimento, quer dar o brinquedo, quer compartilhar o brinquedo, quer emprestar, quer tirar, quer brigar, qualquer relação, o mediador entra no lugar e faz o processo de relação acontecer de forma saudável. Como é que ele vai fazer? Olha, para o menininho com autismo, Zequinha, o seu amiguinho está querendo fazer isso com você. Vamos fazer? Tá? Quando o paciente mais comprometido, ele vai junto e fica falando no ouvidinho, segurando como um exoesqueleto dele e vai falando no ouvidinho para ele tudo o que está acontecendo no ambiente e vai fazendo com a mãozinha. Pega a mão do mediador e vai lá. Quando o paciente é mais entendido, o mediador vai ficando mais afastado e vai só orientando a relação. E mais, faz o coleguinha interpretar o indivíduo com autismo. Porque às vezes o indivíduo com autismo está impulsivo, está com dificuldade de controle, está com dificuldade no raciocínio, está com dificuldade no entendimento. O amigo conta uma piada, ele acha que está rindo dele. Não é isso que acontece? Então o mediador, ele explica a situação e vai fazendo aquela relação, em vez de ser uma relação tóxica, que traz agressividade, irritabilidade, passa a ser uma relação saudável. E aí, imagina 6 horas disso por dia. Então imagina um professor poder dar conta da aula dele, e aí quando um coleguinha com autismo está estressado porque precisa ir no banheiro e não sabe falar que está indo para o banheiro, mas o mediador, como já conhece essa criança muito bem, já antevê, antes de ele entrar em crise, antes de ele fazer qualquer coisa, você quer ir no banheiro, né, Zequinha? Vamos pedir para a professora levantar a mão. Professora, podemos ir ao banheiro? Podemos. Levanta, vai no banheiro. Então, todas as regras sociais que são treinadas dentro do ambiente escolar passam a ser monitoradas e gerenciadas por um terapeuta. Então, eu tenho 6 horas de terapia dentro de uma escola, além do aprendizado com aquela criança. Tá? E aí é óbvio que quando eu dormir com toda essa informação, eu vou fazer toda aquela conectividade que eu preciso para se desenvolver. Vocês entenderam como é que funciona isso? E isso é um tratamento individual. Cada um tem o seu protocolo. E esse protocolo se modifica mês a mês. Tá? Por quê? Porque eu evoluo, eu cresço, eu mudo. Ou às vezes eu até tenho uma dificuldade, fico doente, preciso de pessoas que entendam isso. E a partir daí, eu começo a fazer essas variações. Tá? Então, esse programa é que precisa ser feito. Se a gente conseguir esse programa, com certeza a evolução, a rapidez com que ocorre aquelas mesmas mudanças, aquilo que você leva anos para ver uma mudança, em meses você já começa a ver diferença na criança. E é surpreendente. As crianças que a gente consegue colocar esse tipo de protocolo, que os pais compram isso, que a escola compra isso, que o paciente compra isso, né, que a comunidade compra isso, a gente chega a chamar de milagre, tá? Porque é uma coisa muito rápida.
né? E aí a gente consegue ver umas mudanças. É lógico que tem alterações clínicas para serem cuidadas, tem muitas coisas. Então, quando as crianças vão fazer terapia individual, cada uma dessas terapias, né? Então vocês estão vendo aqui uma criança que não olhava, que não fazia nada. E depois de alguns meses já estava imitando o terapeuta a fechar os olhos no achou, tá? Que já é um desenvolvimento social super importante. Mas tem todo um programa de terapia individual, né? Depois você tem as terapias de grupo, né? As terapias onde as crianças começam a funcionar em equipe. Quando ela chega num ponto certo, a gente começa a colocá-la no teatro para modular. Isso tudo dentro do ambiente terapêutico, tá? Olha aqui para inibir cérebro: yoga, movimento do corpo, música, tá? Grupos sociais, tá? Todos os treinamentos. E aí você tem o programa de enriquecimento da escola e tem o programa de enriquecimento da família. Então, treinamento parental, terapia familiar sistêmica, isso estabilizar a família. A família está sofrendo, a família está enfrentando um monte de dificuldade. Eu preciso estabilizar essa família, né? Aí depois sim, grupos familiares de psicoeducação, né, que a gente estava conversando mais cedo, grupos de apoio à maternidade, né? Quando vocês fizerem um grupo de apoio, divide o grupo do pai e o grupo da mãe, porque os problemas da mãe são diferentes dos do pai. E aí você põe um grupo da família, o pai fica inibido porque é um monte de mãe brava. Aí você vai falar uma coisa e apanha. A mãe fica inibida porque o marido está do lado, né? E aí ela não quer causar problema, né? Então, quando você coloca grupo de pais e grupo de mães, é muito melhor, porque as mulheres conseguem mostrar mais os problemas, elas se entendem, os homens também, quando vão falar das dificuldades que eles estão enfrentando, um começa a entender o outro melhor. Então vale a pena ter os grupos de apoio diferentes. Aqui estão os medicamentos que a gente pode usar. A melatonina eu gosto muito para dormir, o ômega 3 para desinflamar, aqui no caso de desatenção, no caso de depressão, e aqui para a gente diminuir a excitação. Aqui só um exemplo, porque a pessoa fala muito de medicamento novo. Aqui tem em 2013 uma publicação de todos esses medicamentos que estavam em estudo: os inibidores de glutamato, excitadores de GABA, moduladores de sinapse, a vasopressina, todos esses medicamentos que são importantes. E aí tem mais de 20 medicamentos em estudo, né? O pessoal está preocupado com o canabidiol, que começou a estudar agora, o pessoal está preocupado com alguma... Mas a gente tem, assim, décadas de estudo para tentar trazer medicamentos eficientes, e a década de 20 agora que a gente vai ter vai ser uma década promissora, com muitos medicamentos novos, tá? Agora, sem isso daqui, nada funciona, tá? Não adianta nada daquele programa se eu estiver emburrado, se eu estiver deprimido, se eu estiver triste, se eu estiver irritado. Se todo esse grupo, essa comunidade terapêutica da vida real, comunidade terapêutica da vida real, se todo mundo não tiver imbuído nisso daqui, não tem jeito, tá? E isso daqui não é demagogia. Vocês vão ver, isso aqui tem prova científica. Tudo que eu vou falar de amor aqui foi publicado, tá? Tem publicação científica. Então, a gente conseguiu definir bem quem ama mais e como é que funciona a homeostase, o organismo de quem tem mais amor, tá? E basicamente o hormônio que mais gerencia isso é a ocitocina. E parece que as pessoas que são influenciadas por esse hormônio desde pequeno, elas têm maior tendência de ser pessoas mais afetivas e mais amorosas. É um hormônio que modula o seu sistema de recompensa, que é o sistema de prazer, até 3 anos de idade exclusivamente. Exclusivamente, na primeira infância, a ocitocina é o único hormônio que ativa o seu prazer. O seu filho, né, e esse hormônio é produzido pelo pai e pela mãe, o seu filho, quando está com você, ele tem tanto prazer que nada mais é importante, tá? Ele às vezes te obedece só para te ver feliz. Ele não está nem aí o que ele está fazendo, ele obedece para ver um sorriso na sua cara, né? Porque aí você produz ocitocina. E aí, quando você produz ocitocina, ele se alimenta daquilo. Então ele faz o que você quer, ele nem entende direito, mas ele faz o que você quer só para você produzir ocitocina para ele, porque ele é meio que viciado em amor,
Depois eu começo a amadurecer os outros receptores, que são os receptores de serotonina, noradrenalina, dopamina, que eu vou ter esse mesmo prazer com a matéria, com o presente, com o ambiente, com as coisas que o ambiente me dá. Tá? Só que aí as crianças param de ser viciadas na ocitocina e passam a ser viciadas na matéria. Que a gente estava falando do Natal, né? Hoje as crianças estão mais preocupadas com o presente que ela vai ganhar com qualquer outra coisa. A criança já fala do presente do Natal em janeiro, né? Ela já esqueceu o presente que ela ganhou há um mês atrás, né? Então, isso é um problema. A gente fala, é engraçado, mas é um problema, né? Porque as crianças esquecem a ocitocina. E elas não produzem ocitocina, não produzindo ocitocina, elas não vão ser bons pais. Está entendendo? Porque isso é a essência nossa. O hormônio que contrapõe é a vasopressina. Olha o que a vasopressina faz. Medo, resposta ao estresse. Tá? Totalmente o oposto do que a ocitocina faz. Opa, calma, não acabou. Então, vamos lá. O que a vasopressina, a dopamina e a ocitocina regulam quando elas estão em equilíbrio? Elas regulam o sistema de recompensa, tá? Então melhora do sistema de reconhecimento e das pistas sociais. Olha o que a gente estava falando do autismo. Isso daqui não foi investigado em autismo, tá? Isso foi investigado em pessoa típica. Então, a ocitocina e esse sistema regula o reconhecimento das pistas sociais. E quando está mal regulado, provoca os ciúmes. Tá? Regula o sistema mesolímbico e reforço, e o sistema de aprendizado. Todo o aprendizado, o reforço e o sistema de prazer, gerando uma proteção do crescimento pessoal. Tá? Então, isso tudo é estudo mostrando a resposta de pais afetivos e amorosos no desenvolvimento de criança. Inibição do medo e do comportamento evitativo. Não que o medo deixa de ser criado, mas ele deixa de ser exagerado e mal conduzido por aquele cérebro. Tá? Então, valoriza a aproximação íntima e a importância dos estudos emocionais positivos e negativos. Então, quando esse sistema está regulado, eu tenho menos medo de me aproximar de uma outra pessoa. Vocês já viram as crianças que são assim? É aquelas que chegam no lugar e não tem medo de cumprimentar ninguém. E tem vários meninos com autismo que são assim. Né? Chega a sair cumprimentando todo mundo. Não tem medo de nada. Né? Por quê? Porque elas são imbuídas de amor. Elas não têm medo das pessoas. Elas não têm medo de nada. A bronca para elas não causou angústia. Tá? Então, aí você tem desenvolvimento das fronteiras sociais longas e duradouras. Tá? 2014. Regulação exagerada de neurotransmissores. Então, quando eu estou muito ansioso, eu produzo muito neurotransmissores. Isso me traz ansiedade e angústia, e me traz mais medo, trazendo mais ciúmes. E aí o que acontece com os casais? Se desregulam, se separam. E quando eu tenho esse sistema regulado bem, olha só que interessante isso. Filhos amados pelos pais estabilizam o casal. Olha que interessante, porque você só produz ocitocina com o seu parceiro nos primeiros 6 meses depois que você conheceu ele, ou ela, né? Que é aquela apaixonite, aquela química que você fala assim, nossa, né? Para que serve isso? Para engravidar. A natureza é muito esperta. Você sente aquilo ali e você engravida. Se você não engravidou nos primeiros 6 meses, aí a coisa está bruta. Porque vai ficar mais difícil, porque aí não tem tanta ocitocina. Ah, mas é muito cedo. A natureza não está nem aí com isso, ela quer reproduzir a espécie. Né? Então, você só vai produzir ocitocina de novo quando você engravidar. Tá? Que aí é uma produção para os seus filhos. Então, quando eu estou amando muito os meus filhos e me dedicando a eles, o que acontece? O casal começa a produzir ocitocina. O amor volta a reinar. Olha que bonitinho. E aí eu estabilizo o casal. Calma, o negócio está acelerado aqui. Tá?
estabiliza o casal. Então, amar os filhos, se dedicar a eles, dar atenção a eles, faz com que o casal fique mais estável, tá? Sofra menos. Olha que interessante. O que a gente falou aqui? O autismo tem dificuldade no resting state. O que o amor faz? Melhora o estado de resting state, principalmente no giro cingulado, que é a região onde o resting state está mais problemática no autismo. Isso aqui não foi estudado em autismo. Isso aqui foi estudado em indivíduo normal. Então, o amor melhora o resting state, melhora o funcionamento do sistema de recompensa, regulação do humor, aumento da conectividade. Qual é a dificuldade no autismo? Conectividade. Tá? Ó, publicado, ó. Agora, ontem. Tá? Então, o amor tem uma ação muito importante no resting state. Tá entendendo por que a gente tem que ter? Você fala de amor? Tinha gente que falava disso já 2000 anos atrás e a gente não acreditava, não. Olha só, o que o amor faz? Melhora a inteligência. Tá? Lógico, melhorando todas essas funções, o aprendizado vai acontecer mais, a minha cognição vai ficar melhor. Então, olha a diferença de desenvolvimento nas crianças mais afetivas, tá? Relacionadas ao amor. Tá? O pretinho é masculino e o branquinho é feminino. Tá? Então, você vê neutro e amor. Neutro e amor. Neutro e amor. Então, você vê aqui sempre mais elevado. Tá? Então, gente, não tem outra saída. Tá? Se vocês não estão amando muito, não é porque vocês são pouco afetivos, é porque vocês estão adoecidos. Então, cuidem-se para amar mais, porque o amor é a nossa natureza e ela é a solução dos problemas. A gente precisa ter 3 coisas para se desenvolver os nossos filhos bem e nós ficarmos bem. É amor, paciência e técnica. Tá? Então, vamos agora. Acabou.